vamos falar um pouquinho. Você estava no domingo no culto? Então, vai ser até fácil para você. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: por que passamos pelo sofrimento? Ou por que temos que passar pelo sofrimento? Antes de nós batermos esse papo, qual foi assim o momento? Tudo bem que você ainda é novo, mas que ao seu ver, nesses anos aí de vida, foi o momento mais difícil que você passou? Que pra você foi um momento de sofrimento mesmo, que você, meu Deus, você será que eu vou aguentar? Pra mim, um momento difícil, já citei algumas vezes, foi a questão da depressão. Porque é uma coisa que há uns anos atrás era raro a gente ver pessoas que tinham depressão. Acho que creio que a divulgação, que acho que muitos não falavam. Mas era raríssimo você ver alguém dizer, é, alguém chegar pra você e dizer, ó, fulano de tal tá com depressão. Era raro. Hoje em dia está sendo, vamos dizer assim, o mal do século. Então não é assim uma novidade. Então pra mim foi um momento difícil, porque é uma coisa que eu nunca imaginei passar. Eu via os outros passarem, não duvidava de que era algo ruim, mas quando eu senti na pele, meu Deus do céu, que coisa horrível. As sensações que você sente, então pra mim foi um momento difícil, que eu achei que não ia passar. Mas no domingo o pastor falou um pouquinho sobre Jó. Jó é um exemplo simples de alguém que sofreu pra burro. Qual foi o capítulo que você leu? Mas teve assim algum capítulo específico que você leu ou foi o livro inteiro? Hum. Então você praticamente vai poder falar sobre o assunto assim, nesse bate-papo. Você, como muito bem leu os 42 capítulos de Jó, viu que Jó, vamos dizer assim, comeu o pão que o diabo amassou. Porque, como eu iniciei a história, Jó era um homem muito rico, um homem muito sábio, era um homem que tinha 10 filhos, ele cada dia almoçava na casa de um dos filhos, e era um homem íntegro, um homem reto, e que fazia sacrifício pelos seus filhos, porque eles não tinham a fé que Jó tem em Deus, e automaticamente ele fazia sacrifício pelos filhos, porque achava que os filhos tinham cometido algum pecado. E de repente, Satanás intruso vai ter uma conversinha com Deus, e Deus vai lá. Você está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é temente, e de repente o diabo, ele só tá assim porque ele é rico, porque ele é sábio. Tira tudo dele para você ver. Uma vez eu ministrei sobre isso na sala de jovens, acho que você estava no dia. Foi até um esboço que o pastor fez. Eu até falei um pouco brincando como é que Deus falou com o diabo. É o seguinte, você pode tocar em tudo dele, mas se tocar na alma dele, nós não tem encrenca. E o diabo permitiu, Deus permitiu, e o diabo fez tudo o que queria. Mas Jó, escalado. Eu ontem até comentei aqui na sala um pouquinho, a oportunidade que eu tive. Eu imagino que nessa hora Deus estava zombando da cara do diabo. Toma aí, seu trouxa, você não tá vendo? Então eu acredito que isso aconteceu. Mas eu pensando durante a semana, até te faço essa pergunta agora. Na sua opinião, por que temos que passar pelo sofrimento?
dois versículos que tem aqui, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Já citei esse versículo alguma vez na célula. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Como é que nós vamos ajudar as pessoas se nós não tivermos bagagem? Por isso que Deus permite alguns sofrimentos na nossa vida, porque Deus vai nos permitir encontrar pessoas na situação que nós vivemos, e não apenas com a palavra de Deus, não apenas com o poder de Deus, mas com a experiência que Deus tem nos dado. Nas lutas, nas tribulações, nas provas, nós vamos poder chegar para alguém. Vou colocar o meu caso, que eu tive depressão. Se eu encontro alguém na minha situação, rapaz, eu passei por isso, sei como é que é, mas eu sei como o seu problema pode ser resolvido. E você vai lançando a semente. Você pode compartilhar o seu testemunho de o que aconteceu com você, como é que Deus te transformou, e automaticamente depois você lança a palavra de Deus na pessoa. Existe a questão do que você falou agora, mas também a tribulação é usada não só para nos fortalecer com a nossa experiência, mas também para fortalecer a outros. Tem também o Salmo 42:5, que lá Davi, muito angustiado, e ele mesmo angustiado, ele mesmo se autoconsola. Creio que é Deus fazendo isso. Por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. E eu pensando, como é que uma pessoa, imagine se você passando uma luta difícil e você mesmo se autoconsolar, usando essas palavras sábias que Deus inspirou Davi a falar. Então, é isso. Nós temos que passar pela aprovação. Ontem nós tínhamos mais pessoas aqui, foram 2 células juntas. A nossa, de casa, é da minha irmã. Como não teve na quinta-feira, mudou para ontem e fizemos juntos. E do pessoal que estava aqui, um deles compartilhou que uma das coisas que nós não devemos nos esquecer em meio à tribulação é da nossa confiança em Deus, da nossa fé em Deus e que Deus nos ama. Jó tinha essa certeza, que mesmo ele passando por provas, passando por lutas, ele nunca duvidou do amor de Deus. Então é isso. Independente da maneira que nós estejamos, nós nunca devemos duvidar do amor de Deus. Por quê? Se ele resolver o nosso problema, ele é Deus. Mas se ele também não resolver, não vai alterar a questão dele. Mas o que não pode alterar em nossas vidas, seja no momento bom ou no momento ruim, é o nosso amor por Deus. Você não vê Jó, quando a mulher dele manda ele amaldiçoar Deus e morre? O que ele fala? Você é doida? Você tá biruta, tá gagá, esqueceu de tomar remédio? Como vou eu amaldiçoar Deus e querer a morte? No sair do ventre da minha mãe, para lá eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que entender que tudo tem um propósito de Deus. É como eu falei até no dia que eu fiz essa mensagem. Há provas que nós é que escolhemos, não é Deus não. Mas há provas que é Ele quem permite. Eu no dia citei disciplinas, na verdade. Há disciplinas que nós buscamos para nós, mas há disciplinas que Ele permite justamente para testar como nós estamos e até o nosso sabor por Ele. E você viu depois o que aconteceu com Jó. Jó teve tudo restituído em dobro. Viveu mais o dobro da vida dele, teve 10 novos filhos, a única coisa que não mudou foi a esposa. A esposa continuou a mesma, que não tinha como. E Deus não ia fazer essa mudança. Mas é isso que fica para nós então. Que nós aprendamos a passar pelas tribulações. É como utiliza a expressão, você não fica no deserto, você passa por ele. Que nós passemos, mas confiando que a gente não passa sozinho, que a gente passa com Deus. Quer falar alguma coisa?
vou citar uma situação, um ensinamento que Deus te deu em meio a essa prova, que é uma coisa também que Deus nos mostra. É um ensinamento que Deus nos dá. Então é isso. É nós aprendemos a passar pelas tribulações e nunca questionarmos. Não perguntarmos para Deus o porquê, mas o para quê. O que Ele quer nos ensinar. Porque em tudo Deus tem ensinamento. Aí eu vou lá no Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tá acontecendo, quando acontece algumas coisas, eu fico meio questionando a Deus, perguntando por quê. Isso e também nem reclamando da minha vida, assim, é uma coisa que eu não gosto de reclamar da minha vida. Se eu tô passando por algum problema, por alguma dificuldade, por algum problema dentro de casa, eu sempre procuro agradecer a Deus, sempre procuro louvar a Deus. Eu quero ficar, tipo, se perguntando por quê, eu ficar. Você falando em agradecer me fez lembrar de uma coisa. Não teve esses 30 dias de oração do propósito de água? Eu orando os 30 dias, aí no último dia eu resolvi inverter. Eu não orei pedindo. Tudo que eu pedi nos outros 29 dias, no 30º dia eu só agradeci. E eu estava preocupado com uma situação que aconteceu. Mas foi batata. Eu terminei os 30 minutos de oração. Tempos depois, a situação foi resolvida. A preocupação, Deus tirou a preocupação. Que aí me faz lembrar de uma frase que o Charles da Rocinha, você já ouviu falar nele, que era um cantor de forró? Não. Ele era um cantor de forró que se converteu a Jesus devido a um problema de depressão, que ele queria se matar. E Deus transformou ele e fez uma obra linda. Ele falou uma coisa que é comprovado na Bíblia. Todos os que adoraram ao Senhor nunca saíram de mãos vazias. E foi uma prova ali que eu vi. Quando você adora a Deus, quando você não reclama, é como que os nós da sua vida desatam de uma maneira que você não consegue entender. Deus, mas como assim? Ainda agora estava dessa forma e agora o senhor resolveu o meu problema, mas me deu outro. Eu fiquei louco agora. Você não consegue explicar a Deus, então é isso. Olha o tanto de ensinamentos aí que nós aprendemos. Passar pelas tribulações, consolar a outros, como o livro versículo agora, tirar a experiência, adorar a Deus, não reclamar. Olha o tanto de ensinamentos. Que tem as pessoas que falam assim, quanto mais eu rezo, mais. Assombração me aparece. Mas às vezes. Mas diante de tudo isso, nós tiramos aí quase 10 lições. E tinha muito mais a gente tirar. Não duvidar do amor de Deus, como nós falamos, mas é aprender a passar pelas tribulações. Porque todas as tribulações, ela tem um final. O Vinícius estava falando uma coisa de manhã no cursão que eu achei interessante. Na Bíblia, existe a expressão dia mau e dias bons. Eu não sabia que tinha essa expressão dias bons. Aí ele falando, por que na Bíblia dia mau está no singular e dias bons está no plural? Porque o dia mau vai passar. Está mostrando ali que o dia mau vai passar e os dias bons são eternos. Por isso que existiu uma diferença na linguagem portuguesa. E eu achei interessante isso. Então que nós peguemos tudo isso que nós falamos aqui, toda essa apanhada, essas quase 10 lições que nós tiramos aqui e coloquemos em prática. Mas a principal de todas, que nunca nós duvidemos do amor de Deus. Porque seja no tempo bom, seja no tempo ruim, Ele sempre não vai deixar de nos amar. E conosco tem que ser do mesmo jeito. Seja no tempo bom, seja no tempo ruim, nós não devemos deixar de amá-lo, assim como Jó fez. Jó o adorou na parte boa, Jó o adorou na parte ruim, e com certeza depois que Deus restituiu tudo para ele, ele deve ter dobrado a adoração dele. Que aí ele encerra os últimos versículos em Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ouvir, de contigo andar. Tem até uma coisa interessante. Quem sabe também essas provações Deus está permitindo? Que aí nos vem uma pergunta: será que realmente nós conhecemos a Deus?
É uma coisa para você examinar-se. Quem sabe essas tribulações que nós já passamos e as que vamos passar não sejam para testar se nós realmente conhecemos a Deus. Não que querendo aqui julgar ninguém, mas às vezes, mediante a prova, Deus vai saber realmente se nós o conhecemos. Se realmente a gente pode dizer que temos uma intimidade com Ele. E às vezes Deus permite tribulações para isso, para que nós possamos conhecer mais a Deus. Então, que isso guarde no coração de vocês. Parar por aqui, senão vamos tirar muito ensinamento. Vamos orar então em cima desses propósitos então, mas o principal que fica para nós: nunca duvidarmos do amor de Deus. Que Deus fale mais aos nossos corações.